A Palavra de Deus. Meu prezado amigo, minha amiga, a nossa reflexão nesta manhã estará fundamentada num texto do Evangelho de João, capítulo 9, 39 a 41, e que nos oferece um título bem importante, e o título é este: A Cegueira Espiritual e o Oftalmologista Divino. E eu leio o texto para o conhecimento de todos. João, capítulo 9, versos 39 a 41. Prosseguiu Jesus, dizendo: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto de Jesus perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Jesus então lhes respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então nós vamos fazer a reflexão nesse texto, iniciando dizendo que, com certeza, meu caro telespectador, você conhece um ditado muito popular e por demais verdadeiro, além de ser uma incontestável realidade no mundo. E o ditado diz: os piores cegos são aqueles que, mesmo vendo, insistem e até brigam para negarem a realidade que veem. Esta conclusão, quem primeiro a declarou, porque tinha conhecimento profundo e penetrante do comportamento humano, foi o próprio Senhor Jesus. Somente Ele trouxe consigo a capacidade divina como Deus encarnado de ler, conhecer, sondar e revelar tudo quanto se passou, se passa ou passará no pensamento e no coração do ser humano. Só Deus tem este poder e, como Deus encarnado, Jesus nulo demonstrou onisciência. Esta é uma qualidade que só Deus tem e o Jesus também a tem como Deus. Provas deste fato estão reveladas e registradas não só na história secular, como, acima de tudo, na história sagrada, onde Jesus Cristo foi o único ser que veio ao mundo trazendo este atributo divino da onisciência, que é a capacidade exclusiva, como Deus, de conhecer e revelar todos e quaisquer sentimentos, independentemente da determinação de tempo, propósitos e realizações humanos. Só Ele, Jesus, só Ele mesmo, trouxe este atributo como Deus encarnado entre nós. Alguns fatos bíblicos esclarecem o que acabamos de afirmar. Por exemplo, após receber o batismo com água, realizado pelo profeta e seu primo João Batista, no Rio Jordão, ao iniciar o seu ministério da graça divina, Jesus procedeu à convocação dos 12 dos seus discípulos. Chegando à região da Galileia, chamou o galileu Filipe. Esse foi à procura de um amigo, Natanael, convidando-o a acompanhá-lo para ser surpreendido com seu testemunho duvidoso sobre a pessoa de Jesus por causa da sua origem nazarena, declarando a Filipe: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ao aproximarem-se de Jesus, Natanael foi recebido com uma palavra de elogio, vinda esta do próprio Cristo duvidoso, segundo ele. Disse-lhe Jesus: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero, sem dolo. Implicado com a declaração partida de quem nunca o havia visto, perguntou Natanael a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe chamasse você, eu já o tinha visto sentado embaixo daquela figueira. A resposta de Natanael, dada ao convite de Filipe,
comprova a cegueira espiritual do ser humano. Doutra feita, Jesus, já ressuscitado, durante 40 dias antes de ser assunto ao céu, esteve com seus discípulos, apóstolos, em cada 8 dias, ratificando ensinamentos e consolidando a preparação do colégio apostólico para as responsabilidades que lhes adviriam com a propagação do seu evangelho. Era o reforço do seu ide. Numa dessas aparições, ausente do colegiado, esteve Tomé. E ao chegar os seus companheiros, esses lhe deram a boa nova da presença do Senhor Jesus ressuscitado, o que contestou o ausente, exigindo para crer a prova pessoal com as devidas confirmações de toque no que foi atendido. Jesus ressuscitado ainda estava no mundo, não subira ainda para os céus. 8 dias depois deste fato, Jesus voltou aos seus discípulos apóstolos em mais uma aparição com a jornada de instrução, estando presente, dessa vez, o incrédulo Tomé, exatamente aquele que exigiu os exames de toques, já que queria provas incontestáveis, e as teve, pois Jesus, dirigindo-se diretamente a ele, Tomé, chamou-o e lhe disse: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Tomé, pare de duvidar e creia. Tomé reagiu e recebeu boa repreensão do Senhor Jesus com essa especial censura. Você, Tomé, creu porque me viu. Felizes são aqueles que não me viram, mas a si mesmo creram. Fato este está registrado na Escritura Sagrada e nós cremos verdadeiramente porque ela é a palavra viva de Deus. Deus não é como o ser humano, afirmou o profeta Balaão a Balaque, rei de Moabe, lá no Antigo Testamento, após consultar o Senhor ante a cegueira real, quando o rei Balaque o contratou para destruir o povo de Deus, e o contratado Balaão, temente a Deus, se recusou. Tentando justificar a sua proposta, o rei Balaque usou o argumento de que Deus o estaria enganando, e Balaão respondeu-lhe: Deus não é como os homens que mentem. Deus não é como o ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Quando Deus diz que faz, Balaque, rei Balaque, faz mesmo. O Cristo ressuscitado é o mesmo Deus que encarnou em sua vinda ao mundo como homem, oferecendo-se e morrendo, dando-nos o perdão dos nossos pecados. Ressuscitado, continuou o mesmo Deus Jesus em suas aparições. Por que descrer do fato profetizado por ele quando esteve no mundo sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição? Nem o diabo duvidou da sua ressurreição. Foi ela prometida e confirmada pelos soldados, guardadores do sepulcro, do túmulo e denunciadores do fato aos sacerdotes. Esses eram conhecedores das profecias, sabedores que eram do que aconteceria caso chegasse o fato ao conhecimento do governador da cidade. Tentaram encobri-lo a fim de evitarem complicações e punições. Ao receberem a notícia real do evento da ressurreição dada pelas únicas testemunhas presentes, os milicianos escalados para guardarem o sepulcro de Jesus, porque sabiam eles o que iria acontecer, subornaram os soldados testemunhas oculares do fato, com saquetéis de dinheiro e a incumbência de darem a falsa e mentirosa notícia quando a notoriedade do fato viesse a acontecer, inapelavelmente. E aconteceu. Digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. E tal aconteceu. De modo que essa mentira desavergonhada
se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Mais uma vez, o diabo cirandou com eles. Estas referências todas são fatos reais, históricos, além de muitos outros registrados na Sagrada Escritura, os quais fundamentam a fé cristã na pessoa, nos ensinos, na obra, no sacrifício, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, concluindo, encerrando com a sua ascensão ao reino de Deus. O lamentável é que, diante desta realidade, de todos estes fatos incontestáveis, o homem artesanado por Deus, no façamos da criação, diferente dos demais seres criados por este mesmo Deus, sob o comando de uma ordem no faça-se divino, onde a natureza exalta a beleza da criação como demonstração incontestável do poder do Criador. Mostra-nos assim a poesia salmística do cantor sagrado ao reconhecer e exaltar o fato criador, dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Embora as tentativas de negação desta visão surgem através de uma cegueira espiritual, descrente da realidade divina, que é a verdade. O fato que suscitou esta reflexão, a cegueira espiritual e o oftalmologista divino, decorreu de uma bênção que Jesus concedeu a um carente, a um homem cego de nascimento, conhecido na cidade de Jerusalém, tomado por Jesus para dirimir uma questão doutrinária: a relatividade da herança do pecado. Nem sempre esta herança dos pecados dos pais, dos filhos, se concretiza na contestação feita por Jesus. Na realidade, todos nascemos com a semente do pecado, herdado da queda original. Nessa herança, Deus pode glorificar o seu nome, mostrou Jesus. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que seja manifestada nele a glória de Deus. Procedeu a cura do beneficiado de Deus, mesmo abençoado e pressionado para que dissesse alguma coisa que incriminasse o seu benfeitor Jesus. Outra resposta o ex-cego não tinha para dar, senão a que sustentava contra a acusação de que o seu benfeitor era um pecador. Demonstração real da cegueira espiritual estava presente. Respondeu-lhes então o ex-cego: se ele é um pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. A insistência dos incrédulos, conscientes sobre o fato incontestável, e a realidade e a firmeza abençoada do ex-cego, uma pergunta feriu a cegueira consciente dos seus questionadores. Eu já disse e vocês não acreditam. Porventura, vocês também querem ser seguidores dele? Querem ficar curados? Nos dias atuais, os livros, os jornais, as televisões e a riqueza de noticiosos espalhados pelo mundo inteiro são insuficientes para noticiarem e registrarem a fartura de testemunhos dados e conhecidos de seres humanos dotados de diversos temperamentos ou sentimentos, tipos de vidas, umas mais exóticas possíveis, outras portadoras de gênios agressivos e reações diferentes. Aprovados ou condenados, todas essas pessoas, alcançadas pelo poder transformador de Jesus, estão a proclamar, até sem palavras, mas com o testemunho de suas vidas, o poder transformador que esse Jesus operou em cada um. Hoje, como novas criaturas, comprovam em sua razão de viver o mesmo que afirmaram os que passaram por experiências semelhantes, dando esse testemunho verdadeiro, como os apóstolos Paulo e João, dizendo: quando alguém está em Cristo, torna-se uma nova criatura. As coisas antigas
já passaram, e eis que tudo se fez novo em suas vidas. Aquele que diz que está em Cristo Jesus deve também andar do mesmo modo como ele, Jesus, andou no mundo. Caro telespectador, este milagre continua sendo operado, porque o Cristo benfeitor continua bem vivo, postado à direita do Pai, realizando o seu ministério de intercessão por todos aqueles que o reconheçam como o seu benfeitor e como o seu oftalmologista divino, curador de toda a cegueira espiritual, levando muitas almas ao reino celestial. O benefício desta cura espiritual só se concretiza no consultório divino aos pés de Jesus. Que Deus o abençoe. A Palavra de Deus.